Olá, alunos. Eu sou o professor Expedito, professor de matemática. Hoje nós vamos estar vendo distância entre dois pontos, a terceira parte. Então, se você não assistiu a primeira e a segunda parte, eu aconselho que você volte para você ver alguns conceitos. Aqui já é a continuação. E nós estamos falando em relação à primeira semana do PET 2. Então, primeira semana do PET 2. A habilidade que nós vamos ter que ver hoje, continuar vendo essa habilidade, é resolver problemas que envolvam a distância entre dois pontos no plano cartesiano. O primeiro que nós vamos fazer hoje, o primeiro exercício, é sobre ponto médio. Então, antes da gente fazer o exercício, nós vamos ver a fórmula do ponto médio. Então, dado dois pontos, se você tem dois pontos, o ponto que está no meio entre esses dois pontos. Isso aqui é ponto médio. Como que eu faço? Eu somo as coordenadas de x e as coordenadas de y e divido por 2. Então, aí eu vou ter o ponto médio, a coordenada de x do ponto médio, a coordenada do y do ponto médio. Pode parecer um pouco confuso, mas no exercício é bem tranquilo. Vamos ver então. Determine o ponto médio dos segmentos de extremidades A, 1 e 1, B, 3 e 3. Como que eu vou fazer isso? Como nós vimos na fórmula, vou somar o x de um ponto com o x do outro ponto, o y de um ponto com o y de outro ponto. Então vamos ver como é que fica isso? X do A, x do B, 3, x do A, 1. Então 3 mais 1 dá 4, 4 dividido por 2, 2. Então, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Então, o meu ponto médio, a coordenada x, vai ser o número 2. E no y? X de B, 3. Y de B, y de B, 3. Y de A, 1. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, o ponto médio do ponto A e do ponto B, ou seja, o ponto que vai estar no meio, é o ponto de coordenadas 2 e 2. Aqui está uma imagem para poder a gente entender melhor. Então, o ponto A está na coordenada 1 de x e 1 de y. O ponto B, 3 de x e 3 de y. Então, onde vai estar o ponto médio? Na coordenada 2 e 2. Lógico que esse exercício aqui você vai me falar, mas até de olho eu faço isso. Exatamente, até de olho você faz. Mas você tem que entender a teoria, porque nem sempre você vai conseguir fazer isso de olho. Nem sempre. Vamos para um outro exemplo. Determine o ponto médio de segmento de extremidades meio e meio e 3 meios e 3 meios. Agora que você consegue de olho fazer a conta, só de olhar você já fez, já sabe aonde que está, sabe tudo. Acho que não. É por isso que é necessário fazer a conta. Então, vamos ver a conta. Então, x de B, 3 meios, x de A, 1 meio. Então, 3 meios mais 1 meio dividido por 2. Isso vai dar 1. Bom, mas como que isso daqui, vira 1? Não é mágica, nós temos que fazer conta. Então vamos lá. 3 meios mais meio dividido por 2. 3 meios. 3 meios mais meio dividido por 2. Então como que eu faço essa conta? Primeiro eu olho o denominador. É igual? É igual. Então basta eu somar os números de cima. Então vai ficar assim. 3 mais 1, 4. Dividido por 2. E novamente, dividido por 2. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E o 2 aqui continua. Nós não fizemos conta com ele ainda. E agora sim, 2 dividido por 2, eu tenho 1. Então, você pode fazer essa conta de cabeça, dá para fazer, 3 mais 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Podemos fazer de cabeça. Mas aqui nós fizemos a conta já direto, justamente porque deu para fazer mentalmente.
Então a resposta é 1. A mesma coisa para o y do m, então vou ter y de b, que é 3 meios, y de a, que é meio, então 3 meios mais meio dividido por 2, já fizemos essa conta, vai dar 1. Então o ponto médio desses dois pontos é 1. Então vamos ver aqui na figura. O que é meio? Meio é 0,5. O que é 3 meios? 1,5. Não é? 3 dividido por 2, 1,5. E onde que está o ponto médio? Nas coordenadas 1 e 1. Ok? Espero que você esteja entendendo, que você esteja fazendo a conta aí, esteja acompanhando. Vamos para um próximo exercício. Mas antes disso, nós vamos falar o que é uma mediana. A mediana é um segmento de extremidade do ponto médio de 2 pontos até o outro vértice do triângulo. Então, todas aqui vão ser, você vai ter várias medianas aqui. Se você pegar o ponto médio do lado BC e ligar no ponto A, vai ser a mediana relativa a BC. Se você pegar o ponto médio de A e C e ligar no B, você vai ter mediana relativa ao lado AC. Aqui eu desenhei só uma para o desenho não ficar confuso, mas todo triângulo vão ter 3 medianas. Ou seja, você vai sair do ponto médio de 2 pontos e vai até o outro vértice. É isso que está explicando aqui. E como que isso funciona no exercício? Bom, determine a medida da mediana com extremidades no ponto C e no ponto médio do segmento de extremidades AB. Então é exatamente o que nós vimos no exercício anterior. Aqui está a coordenada do ponto A, a coordenada do ponto B e depois a coordenada do ponto C. Então, vamos determinar isso aí. O que acontece? Ponto médio entre A e B. Então, x de B mais x de A dividido por 2. E aqui, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. Y de B mais y de A dividido por 2. Então, 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, as coordenadas são 2 e 1. Então, o ponto médio entre A e B está na coordenada 2 e 1. E agora eu vou calcular a distância, como nós já vimos, nós estávamos aprendendo nas aulas passadas, nós vamos calcular a distância entre esse ponto médio e o ponto C. Então, ponto médio, ponto C, a distância do ponto médio até o ponto C vai ser x do ponto médio menos o x do C. X do ponto médio menos o x do C. Então, 2 menos 2. Y do ponto médio, y do C. Y do ponto médio, y do C. Então, 1 menos 4. E agora eu faço a conta. 2 menos 2, 0, elevado a 2. 1 menos 4, 1 menos 4, menos 3, elevado a 2. 0 elevado a 2 é 0, menos 3 elevado a 2, 9. 0 mais 9, 9. Lembra que distância é em módulo, tá certo? Toda distância é em módulo, então a resposta aqui é só positiva. Nós já comentamos isso nas aulas passadas. Então, raiz de 9, 3. Não cabe a resposta negativa. Então, qual que é a medida da mediana? A medida da mediana é 3. Então, agora vamos ver isso no gráfico. Como que fica? Então, aqui, ó, ponto A, 1 e 1, 1 de x, 1 de y. Ponto B, 3 de x, 1 de y. O meu ponto médio, coordenadas 2 de x, 1 de y. E o ponto C de coordenadas 2 e 4. E essa distância aqui, ó, a mediana, a distância da mediana, vão ser 3 unidades. Tá certo? Vamos fazer um outro exercício agora. Com números negativos aí, para a gente estar recordando como que faz isso. Então, o mesmo processo, determina a mediana com extremidade no ponto A, agora não é no ponto C mais, é no ponto A, e ponto médio no segmento de extremidades B e C. Então, nós vamos ter aí ponto médio de B e de C. Então, nós vamos fazer x de C mais o x de B, y de C mais o y de B.
Vamos ver como é que fica isso. X do C, menos 3. X do B, menos 1. Então, menos 1, menos 3, ou menos 3 e menos 1. Tá ok? Tanto faz aí. Dividido por 2. Menos 1, menos 3, menos 4. Dividido por 2, menos 4 dividido por 2, menos 2. Y de B, Y de C. Então, 1 mais menos 2. Então, 1 menos 2. 1 menos 2, menos 1. Então, menos 1 meio. Então, as coordenadas é menos 2 e menos 1 meio. Pode dar fração? Pode sim. Pode dar número com vírgula, pode dar raiz. Vários números aqui, tá certo? E como que a gente faz conta disso aqui? Vamos recordar? Quando eu tenho fração, como é que eu faço conta? Então, vamos lá. A distância agora do ponto médio até o ponto A. Do ponto médio até o ponto A, eu vou ter menos 2, menos 2, e vou ter menos meio, menos 4. Menos 2 mais 2, 0. Menos meio mais 4, 9 meios. Lembra de tirar o mínimo aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, menos 9. Dividido por 2. 0 elevado a 2 é 0, nem vou colocar. E aqui, 9 elevado a 2, 81. 2 elevado a 2, 4. Negativo vezes negativo, positivo, né? Raiz de 81 quarto. Lembra como é que tira? Tiramos o numerador, depois o denominador. Então, raiz de 81, 9. Raiz de 4, 2. Lembra que a distância sempre está em módulo, então a resposta sempre será positiva. E aí está o desenho, né? O ponto A, o ponto B e o ponto C. Aqui o ponto médio do ponto A e do ponto B. E a mediana, né? A mediana, então, vai medir 9 meios de unidade. 9 meios é 4,5. 9 dividido por 2, 4,5. Ok? Outro exercício de mediana, para a gente ficar bem tranquilo nesse assunto, não é? Determina a mediana com a extremidade no ponto A, menos 3 e 4, ponto médio do segmento B, 4 e 3, C, menos 2 e menos 3. Então veja, agora nós temos um ponto positivo, um ponto totalmente no primeiro quadrante, um ponto totalmente negativo no terceiro quadrante e um ponto aqui no meio termo, né? No segundo quadrante. Então, esse tipo de conjunção aqui tem muito sinal, é sempre bom a gente prestar muita atenção para não errar a questão dos sinais. Então, vamos lá. X de B mais X do C. Então, no caso, fica 4 menos 2. 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Y de B menos, mais o Y de C. Então, 3 menos 3, 3 menos 3 dá 0, dividido por 2, 0. Então, o ponto médio é de coordenadas 1 e 0. E a mediana? A mediana vai ser a distância entre o ponto médio e o ponto A, ou do ponto A ao ponto médio, tanto faz, né? Então, nós vamos ter 1 menos o x do A, então vai ficar 1 menos menos, vai ficar 1 mais 3, y do ponto médio menos o y de A, então vai ficar 0 menos 4. 1 mais 3, 4, 0 menos 4, menos 4. 4 elevado a 2, 16. Menos 4 elevado a 2, também é 16. Então, menos vezes menos mais, 4 vezes 4, 16. Já vimos como resolver isso, os números se repetem. Então, quando repetem, eu coloco 2 vezes o 16, porque eu sei que vai facilitar, né, a extração da raiz de 16. Então, raiz de 16 é 4 e a raiz de 2 é um número irracional. Se eu precisar de uma medida aproximada, eu vou fazer 4 vezes 1,4. Vai dar aproximadamente, aí na hora que você faz essa conta, como essa raiz aqui é imensa, vai dar 5,7 aproximadamente, né?
mais ou menos. Então vamos ver aí no gráfico como que isso fica. Determine a medida da mediana com extremidades nos pontos A, menos 3 e 4, ponto médio de segmento de extremidades B, 4 e 3, C, menos 2 e menos 3. Então aquilo que eu disse, ó. O ponto B no primeiro quadrante, então ponto B no primeiro quadrante, o ponto C no terceiro quadrante, todo negativo, e o ponto A no meio termo, né? No segundo quadrante. Tem um número negativo e um número positivo. O ponto médio aqui coincidiu de estar sobre o eixo, né? Pode acontecer, é onde a gente viu aquela hora 1 e 0, né? 1 e 0 é exatamente esse ponto. E essa distância aqui é 4 raiz de 2. 4 raiz de 2, então nós vamos ter aí aproximadamente 5,7, né, unidades. Vamos para um próximo exercício. Nesse exercício, nós vamos de novo determinar a medida da mediana com extremidades no ponto A, 4 e 2, e no ponto médio de segmento de extremidades B, 0 e 4, e C, 0 e menos 3. Então, vamos fazer. A dificuldade desse ponto aqui é que ele está sobre o eixo, né? O ponto B e o ponto C estão sobre o eixo Y. Então, isso é uma dificuldade porque você vai ter problema com o sinal. Mas vamos fazer as contas. Então, 0 mais 0 dividido por 2, então 0 mais 0 dá 0, dividido por 2 dá 0. E 4 mais menos 3, 4 mais menos 3 dá 4 menos 3 dividido por 2, então 1 sobre 2. Então 0,5. E o ponto médio até o ponto A, nós vamos ter 0 menos 4 e meio menos 2. Então, 0 menos 4 dá 4, 4 elevado a 2, menos 4 elevado a 2, vai dar 16. E meio menos 2 dá 3 meios. 2 vezes 2, 4. 1 menos 4 menos 3, então 3 meios elevado a 2, 9 quartos. 16 mais 9 quartos. 4 vezes 16, 64. Com mais 9, 73. Então, 73 quartos. Raiz de 73 quartos, raiz de 73 não tem, então permanece raiz de 73 sobre 2. E aí nós vamos ter raiz de 73 sobre 2. A nomenclatura aqui, a gente pode deixar raiz de 73 sobre 2, ok? Não vai até embaixo não, mas fica dessa forma, é isso aí. E aqui está a mediana. Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima aula. Hoje nós vimos, né, mais uma parte de como calcular a distância entre dois pontos e algumas utilidades dela, que foi o caso da mediana e o ponto médio. Até uma próxima aula, uma boa semana a todos e um forte abraço.